Beleza. Pode ir? Show. Pessoal, muito boa tarde. Estou muito feliz de estar... O legal desse tipo de interação, que é a primeira vez para mim também, é que se eu falar assim, não ouvi vocês, eu vou continuar sem ouvir, né? Então, boa tarde, é um prazer estar aqui. Vim lá do Rio de Janeiro passar calor aqui. Como é que vocês aguentam esse calor? Eu não aguento, não aguenta, né? Essa é a verdade. Bom, como bom carioca, eu já quebrei o protocolo e mudei o nome da palestra. Eu vou explicar o porquê. Eu acho que gamificação, falar de gamificação somente, é muito reducionista. Até porque nos últimos 14 anos, eu venho estudando uma série de coisas que chamar de gamificação simplesmente, como eu disse, é reducionista. Então, hoje eu vou falar um pouco de muita coisa. Eu vou falar, obviamente, de gamificação também, mas eu vou falar de inovação, vou falar de jogos, vou falar de futuros, vou falar de sustentabilidade. Vou jogar isso no liquidificador e vou tentar divertir vocês nos próximos 30, 40 minutos. Bom, eu quero começar com essa declaração da Jane McGonigal, que ela diz que a realidade está quebrada e os game designers podem consertá-la. Vocês podem achar meio ridículo, né? Como assim? A realidade está quebrada e game designer, essas pessoas que não trabalham, como as pessoas da minha família falam o tempo todo para mim, você não trabalha, cara, você faz jogos, você se diverte o dia todo. Como é que uma pessoa como você, como eu, pode mudar a realidade? Bom, eu esqueci uma coisa que eu acho muito importante. Já que a gente está ao vivo no YouTube, a recomendação é que a gente faça audiodescrição, né? Autodescrição. Então, boa tarde para quem está me ouvindo no YouTube. Eu sou um homem branco, de altura mediana, estou com roupas pretas e tenho um topete bonito, único e exclusivo, vindo das terras cariocas. E estou muito feliz de estar aqui palestrando na Campus Party Goiás, que inclusive é a minha primeira Campus Party, tá? Mas essa declaração que parece absurda, eu falo com muita tranquilidade, de que de fato a gente, game designer, a gente que trabalha com jogos, inovação, a gente vai mudar o mundo. Eu vou tentar convencer vocês nos próximos minutos, tá? Uma das outras coisas que eu faço profissionalmente e que é infernal de explicar no churrasco de domingo para minha família, né? Porque além de eu ser game designer, eu sou futurista. Antes que alguém levante a mão para perguntar se eu leio mãos ou trago a pessoa amada, eu não faço isso. Não tem nada de místico. O futurista é a pessoa que vai estudar evidências através de pesquisa, métodos não só de pesquisas, mas sociólogos, antropológicos, misturando com um pouco de arte, inovação e um cadinho de criatividade para que a gente possa especular possibilidades. O futurista, como eu costumo dizer, ele não está preocupado em fazer previsões e acertar. Na verdade, se a gente acertar, não necessariamente é uma coisa boa. Mas o futurista, ele é esse papel transgressor de propor novas realidades, baseadas nas evidências que a gente está tendo do presente para propor uma série de futuros plurais. Ou seja, eu como futurista, eu não estou tentando prever como o futuro vai ser. O que eu estou querendo fazer profissionalmente é especular que futuros são possíveis, são prováveis, ou, se eu fizer o meu trabalho direito, aquele futuro preferível que eu gostaria que acontecesse. Ou ensinar pessoas, como vocês que estão aqui me acompanhando, a pensar futuros que sejam ideais. Ideais para quem? Para o máximo de pessoas possíveis. Uma das coisas que eu costumo dizer é que se você não é protagonista na construção desses futuros, pode acontecer de você ser cooptado, ser sequestrado por o futuro de alguém que alguém pensou e que não é para você. Como assim? A gente sabe que a gente tem uma diversidade de pessoas, de pensamentos, de visões, de contextos, de origens. E o que eu percebo, quanto mais eu estudo futuros e jogos e design, inovação, é que a sociedade, enquanto sistema, ela não é projetada para todo mundo. Ela é projetada para um cara como eu, branco, hétero, e todo o sistema social, todas as relações que norteiam os sistemas que constroem a nossa sociedade, elas são pensadas e projetadas por pessoas como eu. Só que eu acho que a gente precisa mudar isso. E aí é por isso que eu comecei falando que o mundo está quebrado e os game designers podem consertar.
Tem uma frase do Jim Dator, que é um futurista lá da Escola de Futuros do Havaí, que eu estudo o trabalho já há uns 5 anos. Ele tem essa frase que eu acho sensacional. O futurista, ele não tenta prever o futuro, mas ele tenta criar propostas ridículas do futuro com os elementos do presente. Foca no propostas ridículas. Como assim propostas ridículas? Vou dar uma ideia, um exemplo prático do que foi uma proposta ridícula. Em algum momento, ali na década de 60, alguém fez uma proposta ridícula falando assim: e se as mulheres tivessem direitos políticos de elegerem seus governantes? E se a gente desse autonomia para as mulheres não terem mais que pedir autorização para os maridos para viajarem? Vocês podem parecer meio absurdo, mas, gente, isso estava na nossa legislação até os anos 60. Mulheres não tinham autonomia para viajar sem pedir autorização para os seus maridos. Teve alguém que propôs e sonhou uma proposta ridícula que a gente deveria abolir a escravidão. Toda grande mudança e transformação significativa da nossa realidade começa com alguma proposta ridícula. Com alguém sonhando uma coisa que é tão absurda num primeiro momento, que todo o nosso conjunto de crenças, toda a nossa base epistemológica não consegue compreender o que aquelas pessoas que são consideradas muitas vezes malucas, inconsequentes, estão querendo trazer. E o grande lance é que quando a gente vai estudando o futuro, a gente vai cada vez mais abraçando a incerteza e essas especulações absurdas no nosso dia a dia. Somado a isso, eu ainda sou outra coisa que eu juro que eu não inventei, tá? Eu sou ludólogo. De novo, o churrasco de domingo é infernal, tá? Quando a galera me pergunta, o que você faz? Eu não consigo explicar. Que eu sou um ludólogo profissional especializado em estudar a ludicidade e as suas mais diversas manifestações para transformar a realidade e criar sentido. Seja na educação, seja na profissão, na carreira, enfim. E aí é muito difícil, porque são profissões que parecem saídas, né, da ficção científica ou dos contos de fada, que eu inventei. Mas se a gente para pensar que 10 anos atrás a profissão TikToker não existia, porque a tecnologia não existia, a gente começa a pensar, e daqui a alguns anos? E se daqui a 10 anos existirem novas formas de se pensar as carreiras para faculdades que talvez ainda nem existam para ensinar essas competências? Como que a gente ensina uma carreira que ainda não existe? Esse é um dos meus trabalhos como educador também, né? E eu tenho uma pergunta para vocês aqui da plateia. E aí, para simplificar, só faz que sim ou fica com a mão para baixo, tá? Você faz o que você disse que faria no futuro? Levanta a mão. Quem faz? Legal. A gente tem umas 20, 30 pessoas aqui? Não, 30, né? 30, 40 pessoas. Eu vi umas 5 mãos levantadas. Eu faço exatamente o que eu disse que eu queria fazer quando criança. Esse é o jovem Daniel, tá? O jovem Daniel disse que queria ser engenheiro de coisas, uma profissão que não existe. Quando eu paro para pensar, né, o bullying que os meus pais fizeram, porque como assim um garoto de 8 anos diz que quer ser engenheiro de coisas, uma profissão que não existe? Mas quando eu paro para conectar os pontos que me trouxeram até aqui, profissional e pessoalmente, e eu percebo que eu sou pai, designer, ludólogo, futurista, consultor, cientista. Sou cientista porque agora eu estou fazendo doutorado, porque já não basta todas essas coisas que eu faço. Eu resolvi fazer um doutorado. E palestrante, todos esses chapéus que hoje me determinam juntos fazem com que eu seja um engenheiro de coisas. Eu crio coisas. Que coisas? Qualquer coisa. Porque como designer, o meu ofício principal é projetar coisas, serviços, sistemas, jogos, artes, relações, projetos sociais. Tudo isso eu já fiz em algum momento da minha vida, tá? E é complexo mesmo, gente. É difícil da gente entender o que é isso na prática, né? E o que eu faço? Eu faço, na verdade, são experiências. Eu acho que o outro slide travou, hein? Travou, hein? A galera da produção não está me ouvindo, mas tudo bem, travou. Era a divulgação. Não, relaxa, tá tranquilo. Depois a gente volta no final, a gente aparece. Olha eles desesperados ali, caramba. Não precisa ficar desesperado não, tá tranquilo, faz parte. Eu ia mostrar os meus links para vocês seguirem um pouco do meu trabalho nas redes, tá? Eu hoje estou à frente do D+1 Design de Jogos, que é uma consultoria que cria experiências ludocentradas de aprendizagem.
Ludocentradas, Daniel, você inventou essa palavra? Sim, essa eu inventei. Tá? Eu adoro criar verbetes que começam com ludo na frente. No fim das contas, eu sou só um cara que quer se divertir antes de me tornar uma história. O que eu quero dizer com isso? Em algum momento a gente vai morrer. Quando a gente morrer, a gente vai se tornar história, né? Eu quero me tornar uma história divertida quando eu me for. Eu quero que os meus filhos, quando falem de mim, eles riam. E lembrem das coisas incríveis que eu fiz para deixar o mundo um lugar menos horrível do que quando eu entrei. Esse é meu objetivo de vida. E eu tinha dito que a Jenny McGonigal, que, olha, que coincidência, ela é futurista e game designer, que nem eu. Ela disse que a realidade está quebrada e os game designers podem consertá-la. Por que eu falo isso com muita convicção e eu concordo em gênero, número e grau com ela? Porque a gente tem uma série de transformações que, ao longo do tempo, ressignificaram a forma como a gente se relaciona. Vocês vão ver que tem QR Code em quase todos os slides que eu estou trazendo. Tem alguma notícia boa ou ruim em relação à imagem que está aparecendo. E aí essa é a surpresinha. Eu sugiro fortemente, nesse momento, quem está na plateia e quem está em casa, pegue o celular e escaneie, porque vai ter muita coisa, tá? Dá uma ligada nessa notícia aí do Google, depois vocês me dizem quem já viu esse documentário, tá? Então o Google, enquanto empresa de tecnologia, que a galera adora, né, pagar um pau absurdo, achar incrível, ela transformou a realidade. Mas será que ela transformou a realidade de um jeito positivo, né? Só dando um spoiler aí, nessa notícia, leva direto para um documentário lá do Netflix, Dilema das Redes. Vocês já ouviram? Quem já viu o Dilema das Redes? Levanta a mão. Vocês não viram, vocês falharam como pessoas que trabalham com inovação e tecnologia. Dá uma olhada nisso, depois de ver o Dilema das Redes, façam como eu e excluam pelo menos uma rede social que vocês têm hoje em dia, tá? A gente vê um número crescente, de urbanização acelerada. Eu tenho conversado, desde que eu cheguei, eu estou conversando com a galera aqui de Goiás e tem essa dicotomia, né? Vocês têm uma pegada muito rural, muito voltada, né, para a agricultura, mas a gente está sediando o maior evento de tecnologia e empreendedorismo. Então rola essa dicotomia, a gente precisa de fato entender como que essa urbanização, que é uma das grandes mudanças para os próximos anos, consegue comportar e ao mesmo tempo abraçar essas raízes que a gente tem culturalmente, especificamente aqui em Goiás, né? Porque a gente urbaniza, mas a gente não pode esquecer de onde a gente veio, né? A gente viveu uma pandemia, não sei se vocês lembram, né? Tá todo mundo aglomerando hoje, ninguém mais lembra de pandemia. Essa foi o avanço da pandemia com o passar dos dias. Olha a quantidade de focos e como ela se espalhou, mostrando que talvez a gente não tivesse tão preparado para lidar com esse tipo de coisa. Gente, não é a primeira pandemia do mundo, tá? Não é. Peste negra, vocês lembram? Matou mó galera ali na Idade Média. Essa não foi a primeira e não vai ser a última. E eu não estou sendo distópico, nem sendo pessimista, não. Vai rolar. Porque esse processo de urbanização está associado à criação de novas doenças. De forma natural, sei lá, vai aí da cabeça especulativa e de teoria de conspiração de cada um de vocês. Mas o grande lance que eu gosto de falar sobre a pandemia é que lá em 2014, se eu não me engano, ou 15, teve um estudo se eu não me engano, do Institute for the Future, um instituto futurista lá de Palo Alto, na Califórnia, e ele fez um estudo preventivo sobre pandemias. Ninguém usou. Ninguém acreditou nessa proposta ridícula de que poderia acontecer uma pandemia que fecharia os mercados, os aeroportos e faria com que o mundo parasse, como foi a pandemia de Covid, tá? Os nossos rios estão aí cada vez mais legais, né? Isso aí são imagens reais de um rio, vai me faltar agora da onde, mas você não precisa ir longe, né? Os nossos esgotos já foram rios. Mas aí quando eu paro para pensar no pensamento do Ailton Krenar, quando ele escreve lá aquela trilogia perigosamente pequena de livros dele, né? Onde ele traz uma série de visões e saberes ancestrais, e ele fala que os rios têm alma, e que a urbanização acelerada matou a alma dos rios. Isso me preocupa. E me preocupa porque talvez a gente não se importe com os rios. Os rios, segundo a visão de alguns povos originários, especificamente do povo Krenar, ao qual ele é participante, enxerga o rio como um irmão dele. A relação dos povos originários com a ecologia e com o que a gente chama aí de mercado ecológico é uma relação de coexistência e não de exploração, que nem a nossa, que é uma visão muito
ocidental da coisa, né? Essa notícia, inclusive, é fantástica, tá? É a notícia velha, 2019. 2019, a Finlândia, se eu não me engano, ela fez um funeral para uma geleira que morreu. A geleira tem uma lápide lá na Finlândia, tá? Por quê? Com o avançado da crise climática que a gente vem vivenciando, a gente está mudando o ecossistema do mundo, os ecossistemas, né? O que falar das queimadas, do desmatamento da Amazônia, que está rolando aí desde 84, numa lógica, de novo, numa relação de não coexistência e de exploração constante. A gente tem queimadas num fluxo cada vez mais intenso, inclusive agravada pela crise climática, que com o calor excessivo, isso muda toda a forma como a água se distribui, né, pelas chuvas e até os rios. A gente está vendo aí rios secos, o que comprometem completamente os negócios que a gente tanto valoriza. A gente tem que, de fato, mudar a nossa relação com a natureza, e eu acho que um caminho possível, não é o único, mas um caminho possível é a gente começar a abraçar essas novas tecnologias, não para ser mais uma coisa, um hype, onde a gente fica impactado e maravilhado com a velocidade com que a tecnologia muda. Mas a gente precisa começar a olhar para a tecnologia como potencializadora para a gente transformar a realidade de um jeito sustentável, de um jeito equilibrado, de um jeito, como eu disse, numa relação de coexistência com a natureza, né? Os deepfakes, nessa notícia aí, dizendo que eles impactaram o rumo das eleições americanas, por exemplo. Teve deepfake a dar com pau na última eleição, não essa, a anterior, né, que o Trump ganhou. Foi completamente impactada pelas tecnologias de deepfake, né? A gente tem uma série de lutas por uma sociedade mais equânime, equilibrada, justa para todos e para todas. Tem gente que continua achando que é mimimi. Eu acho que é imperativo. A gente precisa começar a abraçar essas outras formas de enxergar a realidade que a gente, durante muito tempo, ignorou por uma série de construções equivocadas, né, epistemologicamente falando, e a gente precisa agora entender que não tem mais retorno. Esses movimentos sociais, eles precisam ser discutidos de forma séria. E eu não estou falando de homem legislar sobre útero de mulher, não, que eu acho um absurdo, né? Eu estou falando de trazer mulheres que têm útero e outras pessoas que têm úteros para discutir políticas públicas sobre isso que lhes competem, sobre os corpos delas. Essas outras visões de relação com a natureza, se a gente vai pensar em clima, a gente precisa trazer essas outras culturas, essas outras vivências, esses outros saberes para a mesa, para discutir essa inclusão, que a gente adora olhar para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas 2030 é logo ali, galera. 5 anos. 2024 já acabou, todo mundo concorda, né? 2030, 5 anos. E a gente está longe pra cacete de chegar em todos esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas nem tudo está perdido. A gente tem, como estudante de futuros, esse olhar para os sinais, que são, numa definição que eu gosto muito, pequenas bolhas de futuro no presente. E eu sou ludólogo, né, que é essa profissão que parece que eu inventei. Eu estou olhando para sinais de futuro e de mudança que vêm dos jogos. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou correr porque eu tenho 15 minutos. A segunda maior biblioteca de conhecimento humano organizada é do World of Warcraft. Quem aqui já jogou o World of Warcraft? Levanta a mão. Claro que vocês já jogaram, né? Então, quem não sabe o que é o World of Warcraft, chega em casa hoje e joga o World of Warcraft. É de graça. Não é de graça? Ainda está de graça, né? É isso. Então, a segunda maior biblioteca de conhecimento humano organizado é de um conteúdo ficcional de um jogo. É um conhecimento de mais de 10 mil páginas que é feita de forma gratuita, organizada de forma distribuída no mundo inteiro por pessoas que jogam um joguinho, como a minha avó adora falar sobre o meu trabalho. A gente tem o Foldit, um jogo de 2014, já tem 10 anos isso, que ele trouxe como proposta de gameplay, né, de jogabilidade, você manipular estruturas enzimáticas e de cadeias de DNA. E aí, a galera que desenvolveu botou lá um mistério médico, né, que já durava uns 10 anos e os médicos nunca tinham conseguido destravar essa sequência genética. Em 6 semanas, se eu não me engano, pessoas que não têm nenhuma formação em medicina desvendaram esse mistério que durava 10 anos. Por quê?
por conta de como os jogos organizam o conhecimento e eles são essas verdadeiras plataformas de transcendência, na minha opinião. O Adam, né, é um garoto autista com fobia social que estava cada vez mais isolado dentro de casa e perdendo a conexão com a família. Na época que o Pokémon GO saiu, 2016, quem ainda joga Pokémon GO? Boa! Depois vamos trocar ideia. Ele, durante o lançamento do Pokémon GO, que tem como jogabilidade você precisar sair de casa para caçar as criaturinhas, né, fez com que o Adam saísse dos mundos virtuais que ele jogava e se reconectasse com a realidade. Mesmo com fobia social, mesmo com as limitações que a neurodivergência dele trazia, ele conseguiu transcender os limites físicos dele por causa de um joguinho, né? A gente adora falar que os joguinhos, né, são coisas sem sentido, são perda de tempo, mas a gente tem um projeto como o VR Vacina que fez com que crianças que tinham fobias severas de tomar vacina, né, injeção, conseguissem se divertir no processo, justamente porque quando a gente transcende a realidade e entra no mundo mágico dos jogos, a gente vive uma realidade alternativa que é cheia de sentidos, significados, que geram experiências significativas e que vêm com a gente, acompanham-nos depois que a gente volta para o mundo real. Então, a Shirley Curry, que é uma vovozinha de 89 anos, que tem um canal no YouTube onde ela joga Skyrim. Quem aqui joga Skyrim? Ninguém joga Skyrim. Ah, você joga. 2. Porque é um jogo difícil pra caramba, eu não consigo jogar. Mas ela, de 89 anos, joga. Talvez ressignificando o papel do idoso no futuro dessa sociedade. Os jogos, eles estão aí o tempo todo, transformando a realidade. O show do Travis Scott na pandemia, que teve 15 milhões de pessoas simultâneas. Vocês conseguem imaginar um show na realidade, no mundo real, com 15 milhões de pessoas? Dá uma escaneada depois e vê o show no YouTube, é curtinho. Anos depois, o que aconteceu como um sinal de mudança lá em 2020, virou padrão. Hoje o Fortnite, ele tem a cada season, ele tem um show novo. Alguns anos atrás eu assisti o show do Emicida dentro do Fortnite junto com meu filho comendo pipoca. Eu achei uma experiência, inclusive, incrível. A gente teve também na época da pandemia, pessoas morrendo por Covid e tendo um funeral acontecendo no Animal Crossing, um jogo de Nintendo Switch. Será que os jogos não podem ser uma plataforma para lidar com o luto? Será que os jogos não podem ser novas carreiras, promover novas carreiras? O Joseph Jin, com 8 anos de idade, em 2022, ele recebia um salário de $33 mil para jogar Fortnite. Aquele jogo que você não deixa o seu filho e a sua filha jogar, que é perda de tempo? Pois é, o garoto ganha $33 mil. Mais do que todo mundo junto aqui, né? Ainda mais com um dólar a R$6. Ah, mas é coisa de americano. Não, o Matheus Montenegro ganhou 28 bolsas de estudo para jogar Fortnite em 28 universidades americanas. A bolsa de estudo que antes era de esporte, agora está indo para os videogames. Então, gente, tem uma série de mudanças acontecendo. Isso aqui foi esse ano. Isso aqui foi esse ano. Isso é um jovem usando o Apple Vision Pro no metrô de Nova York. Parece cena de ficção científica, né? 2024. Nos próximos anos vai ser isso o tempo todo. É uma possibilidade, não estou falando que vai ser. A questão toda é, como que a gente está olhando para os jogos? Para vocês, o que é jogar? Para muitas pessoas é se divertir, entreter, perder tempo. Jogar ele pode ser tão simples quanto você jogar alguma coisa. E se a gente for para outros idiomas, como no inglês, o jogar ele tem ainda vários sentidos. Pregar uma peça, tocar um instrumento musical, uma interpretação dramática, né, no teatro ou com o cinema. Ou seja, tem muitos sentidos que a gente ignora. Porque ao longo da nossa vida inteira, eu fui uma criança que ouvi dos meus pais: se você continuar jogando, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu estou no campus da Campus Party, Goiás, porque eu nunca ouvi os meus pais. A gente precisa ter uma desobediência civil organizada e começar a olhar para os nossos filhos, que são os agentes de transformação do futuro, e perceber que talvez eles saibam de alguma coisa que a gente não sabe. E ao invés da gente criticar e demonizar essas coisas que eles gostam, que elas gostam, a gente precisa entender que talvez tenha algum sentido oculto ali. Os animais, por exemplo, percebido por muitos autores e ludólogos como eu do passado,
tipo o Johan Huizinga, holandês, que lá em 1938 escreve um livro dizendo que os animais eles têm um comportamento de brincar em que eles entendem os limites da força de uma mordida, por exemplo, na orelhinha um do outro, porque eles estão justamente brincando. Tem uma coisa que acontece nessa realidade alternativa dos jogos que faz com que a gente mude o sentido e a realidade de forma objetiva, e os jogos eles não são simplesmente imersivos, né, escapistas, eles são retornistas. Eu aprendi a falar inglês jogando Legend of Monkey Island. Quem aqui jogou Legend of Monkey Island? Boa. Vocês estão entendendo? And my English is fluent. I can exchange anytime I want and speak English right now to you guys. And I haven't done any course during the course of my life. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, jogue Monkey Island, que vocês podem aprender inglês. A ludicidade, para mim, depois de 14 anos estudando jogos, eu entendi que ludicidade é um comportamento, tá? E o game design, que é essa competência, ela é uma conversa assíncrona entre a pessoa designer e a pessoa jogadora. Eu desenvolvo jogos para pessoas. E por isso que eu preciso ser apaixonado por pessoas. Ora, quem é que vive na sociedade e usa os nossos sistemas sociais? As pessoas. O game designer, que é o profissional que precisa colocar as pessoas em primeiro lugar para projetar essas experiências lúdicas, ele tem o poder de transformar a realidade se ele quiser. Na minha opinião, todo mundo precisava aprender um pouco de game design para se preocupar genuinamente na hora de construir esses novos sistemas. Porque todo jogo é uma plataforma de aprendizagem. Todo jogo é uma plataforma de aprendizagem. Quando a gente erra no Mario e morre, né, o que acontece? A gente perde uma vida e a gente tenta de novo. Às vezes, quando a gente comete um erro na vida, a gente para, a gente trava, a gente se acha incapaz. Mas os jogos fizeram com que eu enxergasse o problema de outra forma, como uma caixa de surpresas e oportunidades, onde eu posso aprender com os meus próprios erros e ressignificar a realidade. A escola é assim, quando a gente erra, a gente repete de ano. Eu acho que as escolas elas precisam mudar a forma como elas enxergam a educação, e acho que a sociedade como um todo, os trabalhos, os nossos sistemas sociais têm que enxergar o erro não como uma coisa passível de punição, mas sim como uma métrica de sucesso. E se a gente começasse a pensar outras formas de educar? Eu trabalho num projeto, né, que é a Stimuli, é uma empresa, uma plataforma de aprendizagem que ensina habilidades e competências para o mercado de trabalho através de um jogo remoto, digital, empoderado ainda por inteligência artificial, para que a tua experiência de jogo seja diferente de acordo com os teus interesses. Eu, como consultor, fui responsável pelo sistema de gamificação, por exemplo, do Conecta Recife, um sistema que apresenta uma moeda social pelo seu engajamento com os serviços públicos que você tem direito. Então, quanto mais cidadão você é, mais dinheiro você ganha para trocar por serviços e benefícios, como desconto na conta de luz, ingresso para cinema, shows, museus e por aí vai. Eu criei um jogo, esse ano eu lancei, depois de 2 anos desenvolvendo, baseado num livro, que é um best-seller infantil, que fala sobre abuso sexual infantil. Com esse meu jogo, 30 mil crianças, que eu tenho noção, sabem hoje em dia identificar o que é um carinho possível e o que é um potencial abuso e como se defender disso. Jogo, gente. É um tema super difícil e as crianças aprendem se divertindo. Eu acabei de entregar também, no início do ano, um projeto de educação para Ministério da Educação e Ministério da Saúde, junto com o Albert Einstein, onde eu co-criei um programa de ensino do 3º ano do ensino fundamental até o 3º ano do médio, com 12 jogos de aprendizagem, 400 atividades ludopedagógicas, usando o meu método autoral, impactando 4,3 milhões de famílias. Esse programa é de graça. Você pode agora entrar no site do Einstein e procurar. Eu dei mole, eu devia ter botado o link aí para vocês entrarem. De graça. Qualquer professor da rede pode acessar, qualquer pessoa pode acessar. Alguns jogos e atividades para educação de sustentabilidade, tem jogo meu rodando em escola do interior do Amazonas, com comunidades ribeirinhas, que, óbvio, vivem a sustentabilidade não como um negócio, mas como a sua própria realidade. E que tem muito a ensinar a gente nesse processo de troca e mudança de perspectiva.
O meu último projeto com estudo de futuro foi uma visão especulativa sobre o Brasil que eu quero para 2050. Eu juntei futuristas de cada estado do Brasil, totalizando aí umas 8 pessoas, porque eu sei que eu, na minha visão sudestina, como carioca, é muito limitada. O Brasil é enorme. Então eu juntei uma galera e a gente co-criou um conto especulativo, né, de design fiction, e eu fiz essas ilustrações que vocês estão vendo. Isso aqui é uma sala de aula, tá? Isso é a sala de aula que eu vislumbro para 2050. Projeto brasileiro, a gente ficou em segundo lugar nesse torneio, nesse concurso de design especulativo. De novo, a gente tem iniciativas aqui, como por exemplo a Sucatec, que está olhando para o descarte e para essa nova consciência ambiental e tentando... Ali, o Thiago. Thiago, levanta aí, dá um... Ali, aonde? Aonde? Ali. Tá bom. Depois, qualquer dúvida, fala com o Thiago. Ele vai levar vocês lá. Thiago é aquele barbudo que parece o Aragorn. Gente boa pra caramba. Beleza? O que eu quero dizer para vocês, gente, é que o poder real pertence a gente. E a gente tem que começar a ser protagonista desse futuro que a gente quer que aconteça. Porque eu acho que já deu. Eu não sei vocês. Eu poderia ficar quietinho no meu cantinho, quentinho. Fiz quase um haiku aqui. Quietinho no meu cantinho, quentinho, porque a sociedade é desenhada para mim. Mas isso me incomoda. Eu quero que todo mundo tenha acesso a esses saberes que eu desenvolvi e os saberes que a gente ignorou ao longo desses anos todos. E eu quero dar isso para o povo, para que a gente comece juntos e juntas, todos e todas, nas diferentes formas de existir, construir novos futuros, que abrace todas essas diversidades que a gente adora botar nas empresas como ESG e diversidade, etc. e tal, mas que a gente precisa viver na prática. Eu estou fechando, eu juro, é agora. Me dá 2 minutos, tá? A Jenny McGonigal tem um framework de game design que eu estudei. Ela vai dizer que todo jogo ele é construído por 4 coisas: voluntarismo, metas, regras e sistemas de feedback. A minha avó, que não é essa, tá? É só uma representação genérica de todas as avós. Ela dizia para mim assim: Daniel, a vida é como um grande jogo. E aí, ironicamente, né, 22 anos depois, mentira, 30 anos depois, eu virei game designer. E eu fui entender a vida como um jogo sob a ótica do game design. E a vida, de fato, é um jogo que não te dá feedback, que não explica as regras, não parece ter metas claras e que, ao mesmo tempo, te obriga a fazer coisas que você não quer. Como jogo, a vida é muito mal projetada. Mas tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses 14 anos estudando jogos, é que os jogos eles são criados para vocês vencerem eles. Eles são criados única e exclusivamente para serem vencidos. Então, se a vida é um jogo, a vida também é para ser vencida. E não é um vencer em que você ignora as outras pessoas. É um vencer coletivo, onde se eu ganho, todo mundo tem que ganhar comigo. Todo mundo tem que ter acesso às mesmas oportunidades e regras para chegar nesse resultado positivo de uma forma digna. Essa é a minha mensagem para vocês de coach quântico, tá? No final eu vou passar o Pix para vocês. Não, mentira, sacanagem, não vou passar nada. Eu só quero que vocês saiam daqui, assim como eu, incomodados com a realidade e que vocês tirem o bumbum da cadeira e façam alguma coisa. Porque é isso, a gente tem muito pouco tempo de vida. E o tempo que a gente está aqui, a gente tem que fazer a diferença. É o nosso dever social, beleza? É isso, gente. Eu vejo vocês no futuro. Obrigado pela atenção e desculpa qualquer coisa, já diria minha mãe suburbana. A gente tem tempo para pergunta? Não. Uma pergunta? Só uma? Você é muito malvada. Alguém tem alguma pergunta? Não? Sinal de que não. Ah, tem uma pergunta lá atrás. Espera aí, leva o microfone lá. Pô, boa tarde, meu nome é Guilherme. Não é necessariamente uma pergunta, é só para poder compartilhar uma experiência, já que nenhum de vocês teve uma pergunta de fato. Eu sou engenheiro de software, trabalho com desenvolvimento. Até o começo do ano a gente trabalhava de forma presencial. Hoje a gente tem uma equipe de mais ou menos 20 pessoas, a gente trabalha 100% remoto. E o nosso escritório, entre muitas aspas, é um escritório virtual em um aplicativo chamado Getter, que é muito, muito parecido com o Habu. Imagino que alguns aqui já conheçam. E é basicamente um joguinho onde tem várias salas ali.
cada pessoa tem sua própria sala e quando eu quero conversar com qualquer pessoa, eu toco na porta da pessoa, ela me aceita e a gente já entra numa reunião. E desse jeito, uma operação que antes custava 30 mil para a empresa foi reduzida a um custo de $50, que é o custo desse aplicativo para a empresa toda. E assim, uma empresa de 30 pessoas consegue se organizar de forma totalmente remota hoje. E bom, era isso que eu queria compartilhar com essa experiência aí. Obrigado, Guilherme. Eu também tenho alguns, no plural, escritórios no Gather. Na Stimular, e a gente trabalha distribuído em 4 continentes, literalmente. Eu no Brasil, a galera na América do Norte, uma galera na Austrália, uma galera na Europa, uma galera no Canadá, ali também. Então, assim, é possível. A gente só precisa estar aberto a essa linguagem que os jogos trazem. Quando a gente começa a entender os jogos como realmente a linguagem do século XXI, que vai conectar com essa molecada, porque toda linguagem ela tem o objetivo de promover sentido, gente. A gente precisa se letrar em jogos. E aí não é só a gamificação. São plataformas como essa. É você chegar em casa hoje, você que tem filho, filha, está me vendo aí no YouTube, pergunta assim, qual é seu jogo preferido? E aí senta do lado dele, senta do lado dela e joga. Tenho certeza que a tua relação com ele ou com ela vai melhorar e quem sabe você não pode daí transformar a realidade dele, dela e a sua. Eu acredito que é muito possível e eu faço esse convite a todos vocês, beleza? Agora está encerrado de verdade. Obrigado, gente, de novo. Valeu.